muito boa tarde e muito boa noite para você. Como eu sempre digo, não sei a hora que vocês irão assistir esse vídeo, mas sejam bem-vindos, graça e paz para todos vocês. Mais um vídeo aqui no canal Os Bradões Oficial. Para quem não me conhece, me chamo Marcelo Araújo, tá bom? E fique à vontade, tá bom? Fique à vontade, por quê? Hoje é terça-feira. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023, tá bom? Graças a Deus mesmo. E aí, agradecer a Deus antes de levantar da cama? Fizeram aquela oração apresentando toda a tua família, apresentando as suas coisas, apresentando os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos, tudo a Deus? Colocou na mão do Senhor a sua saída e também a sua permanência no lugar onde você estará, no serviço, nos cursos, aonde quer que você for. Coloque na mão de Deus, tá bom? Confie no Senhor, peça para Deus te guardar a tua entrada e tua saída, guardar toda a tua família, toda a tua casa, orar um pelos outros, tá bom? Assim como tem pessoas que não te conhecem, que não me conhecem também, que ora por mim. A gente temos que orar um pelos outros. Ora pelos outros também. Orem também por Jerusalém, por Israel, tá bom? Nunca esqueça. Cria esse hábito de fazer oração antes de levantar da cama, à noite, antes de ir dormir. Dobre seu joelho diante na cama ali e entre nos átrios do Senhor, tá bom? E peça para Deus te dar uma noite abençoada, uma noite tranquila de sono para você e para toda a tua família, tá bom? Isso mesmo, cria mesmo esse hábito, você vai ver a mudança de Deus na tua vida e na vida dos seus, tá bom? Tudo aquilo que você pedir para Deus, Deus considerará o desejo do teu coração, em nome de Jesus, tá ok? Graças a Deus. Vou trazer mais um teminha aqui. Qual é? Esses dias vêm para mim, veio no meu coração, da parte de Deus, que é assim, uma pergunta, né? Deus está perguntando, qual é a maior importância e preocupação de Deus para com o ser humano e a mesma para os líderes. Veja bem, escuta só. E qual é a maior importância e preocupação que os grandes líderes de igreja como pastores, apóstolos, bispos e anciãos têm pelo ser humano? É a mesma. E o Espírito Santo mesmo já deu a resposta da parte de Deus. A preocupação, a importância que Deus tem por nós é que todos nós venhamos a se arrepender de todos os nossos pecados, de todos os nossos maus caminhos, para que nós possamos herdar o reino do céu. A preocupação de Deus para nossas almas, com as nossas almas, é que nós possamos subir para o céu, para que nós possamos morar com Deus no céu. Essa é a preocupação de Deus, para que nós possamos buscar o reino do céu e a justiça dele em primeiro lugar. Porque as demais coisas, Jesus prometeu que o Pai Celestial iria nos dar. E a preocupação mesmo, porque aqui a gente ajuntasse tesouros no céu e não na terra. Que na terra nós teria, pelo motivo da gente estar buscando Deus em primeiro lugar e o reino do céu, obedecendo as escrituras. Mas por fim, herdar o reino do céu e tudo que nós construímos para viver no céu. Agora o homem, agora a resposta dos líderes, que Deus deu para os líderes. E que eles, veja bem, vou repetir. E qual é a maior importância e preocupação que os grandes líderes de igrejas, exemplo, pastores, apóstolos, bispos, anciãos, têm pelo ser humano? A maior preocupação e importância
é que todos nós enchem os templos deles. É que a gente participe mais dos cultos de prosperidade. Eles preferem encher o templo ali para quê? Para enganar, para impossibilitar que a gente herda o céu, porque irá fazer cultos ali que enche os nossos olhos, nosso coração de querer riquezas na terra. Não é pecado ser rico na terra, mas sim é pecado você pôr todo o seu amor em toda a riqueza, em tudo ali que Jesus falou que o ladrão rouba tudo isso daí. O ouro, tudo fica. Porque a gente irá perecer, claro. Mas só que os homens, os grandes líderes, quer que a gente enche as igrejas, aliás, as igrejas não, igrejas somos nós, segundo Jesus Cristo disse. Os templos, as casas de orações, quanto mais cheia, mais ricos, milionários eles serão. Por quê? Eles querem construir templos maiores, porque quanto mais o templo é maior é lugares lá dentro, mais vagas enchem. Quanto mais enchem, mais entram ofertas e dízimos, mais dinheiro. E quanto mais eles ludibriam o povo vai lá sedento, o povo quer ficar rico, quer ficar milionário, quer ter casas, quer ter tudo. Quer construir tudo aqui na terra. É onde eles conseguem fazer a cabeça das pessoas só ficar ligado aqui na terra. Pode ver que pessoas enchem a igreja querendo, vão atrás de profecias, participam dos cultos de prosperidades, que grandes líderes, pastores, apóstolos e bispos fazem. E prende a mente das pessoas na terra. Eles não estão nem preocupados se a pessoa vai para o céu ou vai para o inferno. Eles pregam mais prosperidade para que o povo fique na terra, enche os templos para que eles saiam mais ricos de dentro da igreja. De dentro do templo, arrancando o dinheiro da igreja, que somos nós. Está entendendo? Eles não estão preocupados com o reino do céu, de anunciar o reino do céu. Eles preferem fazer as pessoas fazer voto de tantos valores de dinheiro aí, vamos dizer de R$500 para cima, pessoas que não têm condições, arrumam a condição, ludibria eles, achando que fazendo esse tipo de voto vai ganhar o dobro, o triplo. Mas Deus não está. Deus não está nesse negócio. Porque a preocupação de Deus é que a gente venha se arrepender dos pecados, que a gente possa morar com Ele no céu. Tá bom? Essa é a preocupação de Deus e a importância que Deus tem para o ser humano, que nós possamos viver com Ele no céu. Graças a Deus. Foi por isso que Jesus veio à Terra. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, enviou Jesus e deu Jesus para que nós possamos morar com Ele no céu. Mas o homem não quer isso. O homem faz a cabeça da pessoa precisa ficar aqui, na terra. Não ensina. Não ensina Mateus 6. Né? Não ensina. Não ensina Mateus 6, que Jesus ali fala do ensinamento de Jesus. Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a justiça de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Também ensino o pessoal a ler a Bíblia. Então, o povo perece. Tá bom? Essa é a intenção dos grandes líderes aí. Que só quem sai rico e milionário do templo, da casa de oração, só é esses grandes líderes. Vale pra pensar. Tá bom? Glória a Deus. Então, vamos começar a maratonar. Para quem não sabe, estou maratonando as Escrituras Sagradas. Aí. Estamos maratonando. Isso aí. A Bíblia que eu estou usando é essa daqui, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. A mesma linguagem do Ferreira de Almeida, né? Tá aí. Graças a Deus. Estamos finalizando. Hoje a gente irá finalizar
o segundo livro de Samuel, graças a Deus. A gente tem mais 3 capítulos, isso mesmo, mais 3 capítulos a gente finaliza, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Eita! Então, aí vamos finalizar e vamos partir para a primeira Reis, segunda Reis e vamos embora. Tá bom? É isso aí. Antes de começar a maratonar, pra gente finalizar, eu faço um convite para vocês. Você aí ainda que não é inscrito ainda, por gentileza, se inscreva no canal, tá ok? Pode se inscrever no canal, dá essa moral pra nós, ó. Certo? E também, deixe seu like, ativa aqui o sininho para receber notificações, tá ok? E também, compartilhe os vídeos. Deixa nos comentários se tá gostando ou não. E também, ó, me siga no Instagram. Se você me seguir, eu vou seguir você de volta, tá bom? Pode ter certeza. E também, visita minha página no Facebook, curte lá, tá ok? Vamos crescer, fazer crescer a comunidade, né? Do Facebook. E outra, estamos no Twitter, @Brodões3, Twitter, @Brodões3 no Twitter. Me siga que eu sigo você de volta, tá ok? E a campanha continua, #YouTube monetiza o nosso canal, dá essa força moral pra nós, YouTube, tá? Vamos melhorar a qualidade de vídeo, som, tá? Porque meus inscritos são abençoados por Deus aqui no YouTube, sejam mais que abençoados mesmo, tá bom? Graças a Deus, bora maratonar, aliás, bora finalizar, eita, vamos finalizar o livro de segunda Samuel, eita, então bora lá. Graças a Deus. 22. Deixa eu marcar direitinho aqui, isso mesmo. É o 22, 23. Oi, e 24. Ninguém perde essa mania, né? Glória a Deus. E ora a Deus também pelas famílias também que perderam o ente querido. Pessoas que perderam o ente querido faz um ano, faz 5 meses, faz 3 meses, 2. No final do ano, perderam o ente querido. Peço para Deus consolar e confortar o coração de cada um de vocês, tá bom? Que Deus derrame bálsamo de Gileade para acalentar a tua alma, sabe? Suprir essa perca, tá bom? Mas fique em paz. Fique em paz porque Deus sabe de todas as coisas. É promessa de Jesus Cristo. Jesus prometeu, Ele está cumprindo. Por isso que devemos buscar o reino do céu e a justiça de Deus em primeiro lugar, para que nós tenhamos a certeza que iremos morar com Deus no céu. Porque só quem pode nos levar a Deus, somente o nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador. Ele é o nosso Salvador, né? Ele é o nosso libertador, porque Ele morreu por nós, para que nós possamos morar com Deus no céu. E a promessa, Ele fez a promessa que Ele iria para o Pai, iria preparar lugar. E quando estivesse já preparado, Ele iria vir buscar. E é isso que Ele está fazendo. Jesus está vindo individualmente para cada um. Por isso que temos que estar atento. Você não sabe o dia da manhã. O dia da manhã pertence a Deus. Todos falam, Jesus está voltando, a pessoa ignora, a pessoa esquece, tá bom? Por isso que eu sempre gosto de lembrar que quando a Bíblia sim relata que na ressurreição Ele virá ressuscitar os mortos. E na segunda vinda arrebatará um de nós. Mas só que também ele vem individual. Tá entendendo? Como muitos famílias que perderam entes queridos, porque Jesus veio. Eu vou provar para vocês, tá bom? Eu vou provar para vocês. E Jesus, Ele tá voltando, por isso que temos que estar preparados para que quando Ele vier, bater na tua porta, para te levar, você esteja preparado. Porque Ele prometeu lá, vou até ler aqui rapidão, para que Deus console e conforte o teu coração. Porque às vezes a pessoa fica falando, por quê? Por quê, Deus? Por quê?
tentando achar a resposta. E fica triste com Deus. Não fique triste com Deus, não. Não fique revoltado com Deus. Porque é a promessa de Jesus. Jesus falou em João 14, do versículo 1 ao 4, eu vou estar lendo aqui para vocês. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do meu pai onde que é? É no céu. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando ele subiu para o céu, que falou que iria preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Ele falou que ia preparar lugar, por isso que ele está vindo. Por isso que o nosso ente querido não está mais junto com a gente. Porque Jesus levou para a casa do Pai. Amém? Fique em paz. Que queira eu, não, você não, um dia certamente iremos partir dessa terra. Porque nós somos peregrinos. Não somos dessa terra, somos peregrinos. Não somos desse mundo, somos do céu. Nosso corpo é da terra, que volta para o pó. Mas nossa alma pertence a Deus. Nosso espírito pertence a Deus. Tome nota, tá bom? Creia nisso. Que é Jesus que vem nos buscar individualmente, tá bom? Fique em paz. Busque o reino do céu e a justiça de Deus. As demais coisas Deus irá acrescentar, tá bom? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 51. O título diz assim: Cântico de Davi em ação de graças. Cântico de Davi em ação de graças. Glória a Deus. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó, meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça de seus narizes e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele e abaixou os céus e desceu. E uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acendem. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. E disparou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor. Pelo sopro do vento dos seus narizes, desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu esteio, e tirou-me para o largo e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça,
conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízes estavam diante de mim e de seus estatutos me não desviei, porém fui sincero perante ele e guardei-me da minha iniquidade e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com benigno te mostras benigno, com varão sincero te mostras sincero, com puro te mostras puro, mas com perverso te mostra avesso. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia, e o meu Senhor clareia as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus, salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranhos se me sujeitaram, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos descaíram e sigindo-se saíram dos seus encerramentos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam, do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 39. O título diz assim: As últimas palavras de Davi. As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus,
de Jacó e suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Título: Os 37 valentes que Davi teve. Os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe, Bazebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino e Isnita, que se opusera ao 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi. Quando procuraram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi, a caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo, disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era a cabeça de 3. Este alçou a sua lança contra 300 e o feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles. Porém,
aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abezé, Anotita, Mebunal e Mebunai, Uzatita, Salmão, Auíta, Marai, Netofatita, Elebe, filho de Baná, Netofatita, Itaí, filho de Ribaí, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Ebi, Albom, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jacém e Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sará, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Macatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naraí, Beorotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo e último, 24, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim o título: A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. A numeração do povo e o castigo que Deus enviou. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: Agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor, teu Deus, este povo 100 vezes tanto quanto agora é. E os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroé, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, e junto a Jacé, e vieram a Gileade e a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan, Jaá, e ao redor de Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra
E ao cabo de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que passes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dizer a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber. E disse: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos? E eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. E estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. E vendo Davi ao anjo que faria e que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, eu o que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o meu rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos, eis aí, pois para o holocausto e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custa em nada. Assim Davi comprou a eira e os 2 por 50 ciclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus.
Glória a Deus. Finalizamos primeiro e segundo livro de Samuel. Graças a Deus, hein? Graças a Deus. Obrigado. Obrigado, Deus. Conseguimos finalizar esse segundo livro de Samuel. Graças a Deus. E o próximo livro vai ser o primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis. Nossa, vai ser muito... Você gostou também, vai ser também a reta final da vida de Davi também, que também já vai entrar na história também do filho dele também, Rei Salomão, né? Que vai virar Rei Salomão. Graças a Deus. Até aqui Deus tem nos ajudado. Só tem que agradecer mesmo a Deus por ter dado graça pra gente ter maratonado primeiro e segundo livro de Samuel e finalizar, graças a Deus, né? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tão bom ouvir a palavra de Deus, né? Pra gente entender mais. Porque muita gente não entende ainda, mas não entende porque não lê a Bíblia Sagrada. Fica dependendo de doutrinas, de ensinamentos dos homens, né? De teologia aí. Não, poxa. Tem o Mestre, Jesus, tem o Espírito Santo, que vai abrir a tua mente e vai te dar sabedoria. E vai te dar sabedoria se você começar a buscar o Senhor. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis quando buscarmos de todo o vosso coração. Se você chegar em Deus, se você chegar a Deus, Deus chegará em vós através das Escrituras. Quanto mais você desejar aprender profundamente nas Escrituras, mais o Espírito Santo vai te ensinar, mais Deus vai te dar sabedoria. Não fica confiando em homens, não. Poxa, cada um tem o seu chamado. Você tem o seu chamado, sabia? Se você soubesse a força e o poder que tem dentro de você, que Deus colocou, mas para você despertar, é na Escritura Sagrada. Por isso que Deus falou para Josué, não apartais das Escrituras, nem de dia nem de noite, para comer a Escritura. Entendeu? Quanto mais você buscar, mais Deus vai te dar. Pense nisso. Entendeu? Não podemos ficar dependendo de homem para sempre, não, nos templos, não. Cada um tem o seu chamado, porque o nosso intercessor verdadeiro é Jesus Cristo. Entendeu? É Jesus Cristo. Tem que compartilhar conhecimento com todos. Mas o maior mesmo conhecimento e entendimento primeiro é do próprio Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Tá bom? Então, lê a Bíblia Sagrada, tá bom? Pra você aprender mais, jejue, ore bastante e começa. Se você está desde o começo comigo, de Gênesis para cá, então tá no bom caminho, graças a Deus. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? O da bênção apostólica, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós, não só hoje, mas todos os dias. Espero que vocês tenham aprendido um pouco assim, né, conhecido a história do povo de Israel e vai continuar conhecendo, que vamos entrar no primeiro e segundo livro de Reis, né? Você vai ver. Fique comigo. E todos nós venham a selar com amém, amém, amém. E dizer, ora vem Senhor Jesus, precisamos de Ti. Graças a Deus. Galera, muito obrigado. Eu fico por aqui mesmo, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Conto com a presença de vocês, tá bom? Não me abandone, por favor, em nome de Jesus. Eu desejo que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Toda a tua família, tá bom? De saúde, de paz, de graça. Multiplique o alimento. Que Deus visite os lares das viúvas, dos órfãos. Que Deus visite hospitais, presídios, asilos, manicômios. Tá bom? Que Deus tenha piedade e misericórdia de todas essas almas, dessas vidas. Em nome de Jesus, agradeço e obrigado por vocês estarem comigo, tá bom? Por nós ter finalizado o segundo livro de Samuel. Graça e paz, fiquem em paz. Tchau! Conto com vocês. Fui!